Olá, bem-vindos a este espaço O Líder Real, esse programa que é novo, nosso primeiro episódio, onde nós vamos falar um espaço livre, aberto, onde nós vamos poder trazer a realidade da liderança e dos negócios. Não aquele líder idealizado dos livros e que muitas vezes está extremamente distante do nosso dia a dia. Aqui é um espaço onde nós vamos unir negócios, pessoas, espiritualidade, por que não? Então, vem com a gente e hoje, por ser o primeiro, e ele vai ao ar numa data muito especial, você está vendo esse vídeo, quem está vendo no primeiro dia, em um dia muito especial, afinal são 5 anos de Daiane Santos Soluções, e nós estamos oficialmente dando vida a essa nova fase do negócio, que é falando sobre o líder real, trazendo novos projetos para a comunidade de liderança. E eu não poderia convidar outra pessoa que não fosse essa para esse momento especial, que não fosse essa pessoa. Ele é um parceiro de negócios há muito tempo também, um grande amigo, um dos meus melhores amigos, parceiraço que eu troco muito, aprendo muito. Então sejam bem-vindos faz de conta que tá na sala da minha casa, porque aqui não vai ser entrevista, vai ser um bate-papo meu e do Ícaro. Muito obrigada, Ícaro, por você topar mais uma vez estar comigo. É muito importante para mim poder ter você aqui nesse momento. O episódio 0. Não vai ser episódio 1, vai ser episódio 0 esse. E é muito bom te ter aqui. Obrigada pela confiança. Eu que agradeço, Dai. Parceiraça de longa data. Alguns anos, 2017. Né, que a gente se conheceu. E desde então, a gente tem aprendido um com o outro a cada dia, a cada minuto, com infinitas trocas. E tem sido um prazer, né, fazer parte da sua história. E fico honrado de estar aqui no episódio 0, abrindo esse podcast que tenho certeza que vai ser sucesso, trazendo cases reais do que acontece de verdade. Não apenas a teoria, mas como que aplica essa teoria na prática mesmo. Isso, perfeito. Então aproveita. Se você quer saber sobre a realidade mesmo, trocar em miúdos aqui, trocar experiências e aprender, já curte e já salva. Salva não, se inscreve no canal, já curte esse vídeo e vem com a gente. E a gente estava conversando antes, né, Ícaro? Que são tantos anos, agora me veio uma frase na cabeça, que foi conexão à primeira vista. Foi amor à primeira vista, foi conexão à primeira vista. Primeira vez a gente já conectou e começou a trocar muita experiência, muita história, muito conteúdo. Os nerdzinhos, vamos almoçar? E a gente ficou 3 horas no centro da cidade conversando. Nunca mais voltei pro escritório de trabalho. E finalmente agora a gente consegue efetivamente e oficialmente trabalhar junto, né? Depois de um almoço que virou uma janta, né, que a gente ficou conversando por longas horas, já foi... Não é negócio da primeira vista, porque a gente não foi lá com a intenção de fazer negócios, mas foi uma amizade que a gente percebeu que poderia crescer nesse âmbito profissional também, que a gente estava buscando muito naquele momento, né? Esse crescimento profissional numa cidade que a gente estava vindo, que a gente não conhecia nada e ninguém, e a gente encontrou um grupinho de pessoas que queriam crescimento profissional e nos trombamos e graças a Deus estamos aqui parceiros hoje. Isso aí. E para ajudar a galera a situar nessa conversa e dar um princípio, né? Como eu disse, vai ser um bate-papo, então acompanha o nosso bate-papo. Eu atuo hoje muito com liderança, desenvolvimento de pessoas, vou falar de transformação de cultura, e falo muito do papel da pessoa como centro, né, do negócio. Vou trazer economia comportamental, lá minha pitadinha de economia comportamental, toda a minha bagagem de desenvolvimento humano. E algo que eu gosto muito dessa nova fase é que eu tenho alguém em quem confiar para fazer uma parte que eu até fazia, atendia, mas não é o meu melhor, né? Então, poder contar contigo na parte estratégica, de planejamento estratégico, organizacional, processual na empresa é fundamental. E aí, para a gente começar esse papo, vamos começar desmistificando ou dando um norte para as pessoas, que tem um terminho, uma terminologia ou uma ferramenta, na verdade, dessa parte estratégica, em que a gente ouve muito falar por aí, mas tem muita gente que fala o termo e não sabe o que é, não tem a mínima ideia
do que é. Ah, porque eu tenho na minha empresa, mas o que é, afinal de contas, OKR, cara? O que é isso? É de comer ou é de passar no cabelo? Nem de comer, nem de passar no cabelo. Essa é uma metodologia que a gente utiliza nas empresas chamada Objective Key Results. Traduzindo, objetivos chaves que a gente precisa, resultados chaves para um objetivo, né? Então, quando a gente desenha um planejamento para uma empresa, uma estratégia, a gente precisa de alguns marcos, milestones, como queira chamar, né? Alguns pontos para a gente saber se a gente está conseguindo chegar nessa estratégia que a gente desenhou. Então, o que a gente faz geralmente? A estratégia ela é muito ampla. Normalmente, a gente faz uma estratégia por 1 ano. Antigamente, fazia essa estratégia para 5 anos, né? Qual que é a visão de longo prazo? Porém, hoje, nesse mundo de revolução digital e tudo mais, fica muito complexo querer desenhar uma ferramenta para querer prever 5 anos. No ano passado, a gente não imaginaria que teria um chat GPT hoje que faz quase tudo. Aí hoje tinha alguém desesperado no site assim, meu Deus, o chat GPT está fora do ar. Eu disse, até meses atrás você vivia sem ele, então ele está fora do ar, continue seu dia. Né? Não podemos ficar dependentes das ferramentas. Auxilia, mas não é para fazer o que a gente faz, inclusive não faz tudo que a gente faz, né? Inclusive até hoje, num processo seletivo, tem um teste técnico que a gente aplica, que não é muito simples para uma vaga que a gente colocou de economia comportamental, que particularmente eu mesmo não conseguiria fazer. Então, eu sempre falo, a gente tem que contratar pessoas melhores do que nós. Né? Sim. Então, a gente busca fazer testes também que tragam pessoas que são complementares. Então, aquilo que a gente é deficitário, digamos, tem alguém que complemente. E aí, o proprietário da escola falou assim, pô, mas daqui o chat GPT resolve, né? Falei, cara, resolve. Mas depois, quando for para entrevista, por exemplo, a gente vai conseguir definir se de fato ele vai entregar aquilo que ele respondeu, que foi o chat GPT que respondeu, né? Assim como falar que fala inglês no currículo. Aí chega na hora... Chega na entrevista, vai falar inglês e aí não faz, né? Então, quando a gente faz um planejamento de 1 ano para a empresa, a gente precisa quebrar isso em partes. A gente coloca um objetivo para uma área e esse objetivo a gente vai quebrando, geralmente por trimestre. Então, a gente tem um período de 4 trimestres no ano. O que a gente faz é 4 objetivos encadeados que, no final das contas, chega no objetivo mãe, objetivo pai, como queira chamar. Uhum. E esses objetivos, como que a gente sabe se a gente está chegando nesse objetivo ou não? Através dos Key Results, que são métricas, ou no caso os KPIs, que depois a gente pode falar mais sobre isso, que indicam para a gente se a gente está chegando. É como se fosse a gente dirigindo o nosso carro numa rodovia. Lá está escrito que o limite é 100, 110, 120. Como que a gente vai saber? Qual que seria o nosso marcador? O odômetro, né? O próprio velocímetro. Sim. Odômetro não, velocímetro. Odômetro é do quilômetro. Né? Odômetro é do quilômetro. O velocímetro que mostra pra gente se a gente está ou não naquele objetivo de manter o limite de 100, 110, 120. Então, essa estratégia do OKR, ele vem para quebrar uma estratégia maior. Essa estratégia maior também a gente tem N ferramentas para realizar. Né? Perfeito. E é muito interessante, aí a gente começa a falar de OKR, ferramentas, porque aí talvez esteja passando na cabeça de alguém, tá, mas isso daí é o normal que a gente já viu em tantas vezes, em tantos lugares. Qual é a relação com a minha realidade? E aí o que eu vejo no dia a dia, e você, por favor, me complemente, vê se você concorda, é que muitas vezes, mesmo o planejamento de 1 ano, não raras vezes, a pessoa vai lá e faz o planejamento, coisa mais linda, até desenha o OKR, divide ele, né? Nem sabe que é OKR, mas ele acaba dividindo, fracionando esse objetivo mês a mês. Eu costumo cobrar dos meus clientes mês a mês. Faz mês por mês. O que você vai andar em cada mês. Só que aí, sai do workshop, ou o consultor vai para casa, o dono de negócio ou o gestor pega aquele plano lindo e coloca dentro da gaveta. E diz, então, agora ele vai se autorrealizar sozinho. E esquece de voltar lá e verificar. Inclusive, ontem, um grupo de gestores, eles estavam assim, nossa, Daiane, eu não sei como
cobrar as pessoas, porque eu delego e aí eu não sei se eu vou cobrar demais ou se eu deixo as pessoas para lá. E aí é fundamental ter o que medir, como você falou. Se eu tenho prazo, se eu tenho indicador, eu sei se o trabalho está atrasado ou se está adiantado. Eu sei quando perguntar para a pessoa, quando essa pessoa precisa de apoio do gestor ou não. Né? E como você falou também, mais uma coisinha, identificar o que a pessoa tem capacidade. Né? No que ela é melhor do que eu, ou no que ela não é, quais são os pontos de desafio, sem esquecer que ela ainda é um ser humano, né? A gente falou antes, né? Eu falei de, poxa, olhar para a pessoa, a gente não pode esquecer que é um ser humano e esses indicadores, eles são gerados por um ser humano. Né? O ChatGPT pode até apoiar a gente, mas ele não vai gerar os resultados para a empresa. Então, eu levar em consideração que todo mundo tem uma curva de aprendizado, e a curva é de fato uma curva, ela não é uma reta, ela chama curva por um motivo. Porque ela é uma curva, ela não é uma reta. Então, a pessoa não aprende tudo de uma vez só. Ela tem uma curva de aprendizado até que ela estabilize. Então, ela vai evoluindo passeio por passeio, e estar lá disponível para a pessoa também, para que ela consiga atingir o melhor dela e ir melhorando um pouquinho a cada dia, né? Exatamente. É o que na área comercial muitos chamam de rampagem, né? Qual que é a rampagem do comercial? Porque quando você contrata alguém, principalmente para essa área, então vamos colocar uma meta do rapaz vender 5 mil reais no primeiro mês. Sendo que a meta de quem está lá há um ano é 6, 7 mil. Não faz sentido, porque existe a rampagem, existe uma curva de aprendizagem para a pessoa conseguir, né? Exato. Então, as empresas que são mais experientes, sabendo que existe essa rampagem, já coloca uma meta bem menor no começo para fazer com que a pessoa não se desengaje. Porque também se você contrata uma pessoa, coloca uma meta muito alta, um osso muito grande para roer, a pessoa não consegue, você desestimula ela. Então, quando a gente fala também em treinamentos, né, e principalmente pessoas, a gente precisa conciliar essa parte de que a pessoa leva um tempo para aprender, e nesse tempo que ela está aprendendo, a gente precisa treinar. O que a gente, infelizmente, né, em algumas empresas, a gente não vê essa parte acontecendo de treinamento. E às vezes a gente vê pior. A gente vê coisa pior, né? Tem treinamento. Eu tô te dando tudo, tô te dando treinamento aqui. Vai lá. Eu tô te dando treinamento, mas eu tô fazendo treinamento também. Eu não preciso, eu já sei. Eu ouvi um outro podcast, o Caio Maia falar. Aquele empreendedor que já pode morrer. Ele sabe tudo, já pode morrer. A pessoa sabe tudo, ela não tem mais nada para aprender. Só o funcionário. É o funcionário, é a equipe, são os líderes. Aí tem o dono, mas a culpa é dos líderes que não sabem gerenciar. Só que, uma frase que eu repito e não me canso de repetir, o negócio é o reflexo do seu líder. Seu líder superior. Não é o líder no nível de gerência, não. É você mesmo que é o dono do negócio. Mesmo que você não esteja todo dia, você não precisa estar todo dia na operação, você é a referência. Você é a maior referência para sua equipe. Então, se eu dou o treinamento, eu contrato alguém de fora. Eu vejo muito isso. Essa semana eu até tive uma proposta negada, porque eu condicionei a começar todo o trabalho com os sócios diretores. Não, a gente quer só uma integração, então vamos fazer com outro profissional. Ok? Só que no momento que você tem dezenas de gestores, fazer só uma integração, desculpa, na realidade não vai funcionar. Pode funcionar num livro, né? Vai lá, como despertar e potencializar o engajamento. Faz dar 3 pulinhos. Não vai funcionar, gente. Vai dar 3 pulinhos no domingo, no sábado, no workshop, leva para um hotel chique, faz uma festa, dá um show, e agora sim, segunda-feira tá lá massacrando a galera de novo. Não vai funcionar. Infelizmente não. Então, além de muitas empresas nós não vermos cultura de treinamento, em outras existe uma cultura de treinamento de forma errada ainda. Em que eu chamo alguém de fora e quero um santo milagreiro que não vai acontecer, né? A gente vê muito isso também em consultoria, né? Que Demais.
por conta própria, muitos empresários, gestores superiores não conseguem gerir de forma adequada, ou chega no momento em que eles, por conta própria, não conseguem avançar, aí chama alguém de fora do mercado, e quando a gente chega lá, a gente é visto como um semideus. Agora nossos problemas acabaram, agora vai ficar legal, tudo resolvido, tudo vai fluir, né? As reuniões que não existiam agora vai existir. Quando a gente percebe que tem que ser top-down, se não começar lá de cima, dos donos, dos gestores superiores, não vai funcionar. Então a mentalidade tem que mudar deles primeiro, para depois chegar lá embaixo. Se o dono do negócio não está afim, não adianta. Não rola. Costumo falar que, não raras vezes também, eu sou procurada para dar treinamento para o nível de gerência, né? Já que eu falo tanto de liderança, cultura, falo do negócio. Então, aqui o nível de gerência. Né? Nós queremos aqui os coordenadores, os gestores, talvez até nível de direção, mas não é direção societária. Nós queremos começar com um trabalho com eles. Eu disse, só se você quer que eu pegue igual um lápis, eu pego sua empresa e racho no meio. Porque se eu mudar a forma de ver e de enxergar o mundo à volta daquela pessoa, que ela está no meio, porque ela é o meio do sanduíche da sua empresa, né? Tem os donos, tem os gerentes e tem a equipe. Eu vou trabalhar o meio, eu vou quebrar a empresa. Essas pessoas vão embora, você não vai ter outros líderes, ou pior do que as pessoas irem embora, elas ficarem gerando conflito. E aí eu tenho muito cacique para pouco índio, ou então um manda, outro desmanda, o gestor fala uma coisa, o diretor fala uma coisa, o dono, e o gestor fala outra, ou então eu vou para uma reunião com os gestores assim, tá, é lindo, mas o meu diretor não faz isso. E aí eu vou chegando num limite do meu trabalho também, porque... sabe que eu falo muito, né, que hoje a minha missão é mudar ambientes, né, transformar ambientes. Já trabalhei muito transformando o indivíduo, é lindo, maravilhoso, nunca vou deixar de fazer isso, claro. Sempre com olhar com o indivíduo, mas enquanto eu estava lá na franquia, eu vi as pessoas vir para o treinamento, mudar completamente, serem totalmente transformadas em 3 meses extremamente intensos de desenvolvimento. Mas 3 meses depois do término do treinamento, quando ia conversar com a pessoa, a realidade, né? O dia a dia tinha engolido ela de novo. E muitas vezes ela estava no mesmo patamar inicial ou pior. Porque como a pessoa expandiu a consciência, ela tem um novo ponto de vista, ela enxerga as coisas com maior clareza, o desconforto, digamos assim, com a falta de ética, com a falta de respeito, com o comportamento alheio se torna maior. Então, isso agride mais a pessoa. Né? Então, eu começar do meio, além de não ser produtivo para a empresa, se for uma empresa que contrata a gente, quando é um indivíduo, também não é saudável para ele, porque o meio em que ele vive não foi transformado. E a gente sabe muito bem, a gente estuda um pouquinho, né? A gente sabe muito bem que a gente é resultado do nosso meio. Como, se eu quero mudar alguma coisa na minha realidade, eu preciso mudar o meu meio. E aí o meu meio pode ser os livros que eu leio, pode ser principalmente as pessoas que eu convivo, né? Para onde essas pessoas que eu convivo estão me levando. E quando eu falo de ambiente de trabalho, mais ainda. Porque a gente passa no mínimo 8 horas por dia no nosso ambiente de trabalho. É home office, Daiane. Você passa 8 horas mesmo assim, digitalmente, ou mais, inclusive, né? Recentemente eu tenho passado umas 15 horas trabalhando por dia. Então, o ambiente de trabalho é um dos ambientes mais importantes que a gente vive. Se não transformarmos o ambiente, nós não levamos saúde para as pessoas. Né? Esse ponto de cultura, né, que você fala. Então, tem os 3 P's, né? Pessoas, processos e produtos. Tudo começa em pessoas. Não adianta você querer começar com processos ou com produto. Você pode ter um produto, mas se você não for lá trabalhar o ambiente, na ambiência, se você não deixar uma cultura forte, você pode ter o melhor produto. Você pode ter os processos feitos pela Falcone. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Vai quebrar. Então, por isso, quando a gente chega nas empresas, a primeira coisa que a gente faz, a gente nem olha para o processo. A gente olha para as pessoas.
Então a gente quer conversar com todo mundo para entender como que funciona a rotina lá dentro. E geralmente a gente percebe que os gargalos estão na autogerência. No relacionamento, né? Eu ouvi uma vez um extremo. Mas minha sócia está errada, porque ela fica atrás do funcionário e, nossa, eu não quero ficar levando aguinha para funcionário. Aí eu falo, ok, você não precisa carregar literalmente água pro seu funcionário. Se ele estiver desmaiando, é melhor que você carregue, né? Vamos Relativizar. vamos salvar a pessoa, né? Agora, você também não precisa andar com chicote. Eu quero resultado, quero resultado, quero resultado, quero resultado. E aí cobra tanto resultado que não tem resultado. E não enxerga, né? Não consegue enxergar que 2 mais 2 vai ser 4. Eu vou relativizar que vai ser 3,9. Ou vai ser 22, porque eu coloquei os dois um do lado do outro. Não é bem assim que a banda toca, né? Não. Tem até uma pesquisa que eu trouxe lá na empresa que eu trabalho, mostrando que os gestores que se importam com a vida pessoal dos colaboradores, esses colaboradores, depois eu trago a fonte para vocês, tá? Que agora de cabeça não lembro, mas é uma pesquisa norte-americana com mais de 5 mil colaboradores. Esses funcionários que têm a preocupação do gestor na vida pessoal, eles produzem 2,4 vezes a mais. Uhum. Por quê? Porque como que você separa a vida pessoal e profissional? Se seu pai está doente, se sua família, alguém faleceu, você não separa. Então, não existe quando o isso. gestor não se preocupa com a vida pessoal do colaborador, não funciona. A gente é um só, nós não conseguimos nos dividir, né? Em algum momento, essa é uma das grandes mentiras que contaram na nossa vida. E eu lembro no início na minha vida profissional, ouvir isso. Você precisa separar a sua vida profissional e pessoal. Aí tinha até uma lendinha o cara saía pro trabalho, encostava na arvorezinha, uma plantinha que tinha na porta de casa, ia pro trabalho, que daí ele pegava as coisas do trabalho. Quando ele voltava, ele encostava na plantinha, entrava dentro de casa, era outra pessoa. É só uma lenda mesmo. É só uma grande lenda, porque a gente não consegue dividir. Nós somos seres emocionais. A nossa primeira resposta ao mundo, ela é emocional a tudo, absolutamente tudo que acontece. Ao ar-condicionado, à luz, a estarmos aqui pela primeira vez hoje, a qualquer coisa. A nossa primeira resposta, ela é emocional, ela não é racional. Na verdade, o raciocínio e o pensamento se dão após uma resposta emocional, né? Eles são criados e conduzidos no nosso cérebro, transportados por uma emoção. Então, em algum momento, se acreditou muito que nós éramos racionais e poderíamos dividir isso. E aí se criou um monte de gente doente no trabalho. Tanto é que os japoneses precisaram até criar um nome, que eu não vou lembrar agora, uma palavra para pessoas que morrem por excesso de trabalho. E é um número absurdo de pessoas que morrem por excesso de trabalho. Na China, por exemplo, que a regulamentação ou que, enfim, uma série de problemas trabalhistas que existem lá, é uma infinidade, agora eu não vou lembrar o número, mas são muitas pessoas mortas todos os anos por excesso de trabalho. É até curioso que lá eles, quando fazem greve, em vez de, igual nós aqui, fazer greve, não vou trabalhar. Lá é o contrário. Quando eles querem fazer greve, eles trabalham mais. Porque daí eles trabalhando mais, faz de conta que você produz carros. Você tá lá apertando o parafuso. Se você não trabalhando, o insumo vai ficar lá com o dono da fábrica. Mas se você ficar trabalhando mais, ele vai perder aquele estoque. Então você está dando prejuízo para ele. Então eu vou ferrar o meu patrão aqui. O que eu faço? Vou deixar trabalhar? Não, eu vou trabalhar mais, porque daí ele vai perder mais dinheiro que se eu não trabalhasse. Então é uma cultura diferente do que a nossa, né? Totalmente diferente. E essa pesquisa que você viu, eu posso estar enganada, mas eu acho que é da Amy, que eu não sei pronunciar o sobrenome dela, né? Meu inglês. Eu não vou tentar nem passar por essa vergonha. Que é a pesquisa de segurança psicológica. Eu tenho um livro lá em casa, Organizações Sem Medo, que eu já te mostrei. Lá tem toda a pesquisa. Ela chama de segurança psicológica, porque nós precisamos, e o que é isso? É criar um círculo de segurança dentro da empresa.
dentro da empresa, nós nos cuidamos entre nós. Trabalha eu, você, Isabel, Thiago, nossos amigos. Aqui dentro a gente se bate, a gente briga, a gente chama a atenção um do outro, a gente sabe sobre a vida um do outro. Se alguém de fora entrar, não, aqui não. Estamos em um núcleo seguro. Só que para que essa confiança exista, eu preciso saber da tua vida. Eu preciso saber sobre você. Se eu não souber, eu não tenho como criar esse laço de confiança que vai gerar esse círculo de segurança que vai gerar a segurança psicológica dentro da empresa, que é quando eu realmente confio nas pessoas com quem eu convivo, a ponto de expor minha fragilidade, de expor os meus erros, minhas dificuldades e minhas limitações. E juntos, nós temos uma solução. Nós construímos uma solução diferente. Então, ali nós temos mais engajamento porque a gente confia um no outro. Então, tá sempre um cobrindo o outro, digamos assim. Tem aquele livro dela, O Poder da Vulnerabilidade, é isso? O TED. Não. Tem um TED... Essa é outra. É outra, mas é acho outra. que é ele também o nome dela. É outra. Enfim, tem um TED que vocês conseguem encontrar também no YouTube. É O Poder da Vulnerabilidade. Eu acho que é. É algo parecido. Tem vulnerabilidade no meio, é um dos TEDs mais assistidos do mundo. É sobre o livro aquele, A Coragem para Ser Imperfeito. É autora, é outra pesquisa. É outra pesquisa. Legal. Mas fala justamente disso mesmo. Sim. Da vulnerabilidade, a gente se mostrar como a gente é. De não criar máscaras, né? E abrir o que está acontecendo na nossa vida. Porque a gente eu não posso abrir com ninguém. Eu preciso me manter fechado e do trabalho, não posso ter amigos. E o que acontece na minha vida é só eu, né? Ou lá em casa. Isso cria um casulo, uma armadura que é difícil você romper depois. E isso causa mais problemas do que se você se mostrasse vulnerável, que é uma condição humana. Todos somos vulneráveis. A gente esquece que é humano às vezes, né? Principalmente quando a gente vai para grandes corporações ou acabamos caindo em ambientes muito competitivos. E aí nós esquecemos que somos os seres humanos, principalmente em cargos de liderança, e achamos que somos super-heróis. Teve uma capa da Você S.A. ou da Você RH, alguma coisa assim, não lembro agora. 2020, ali na pandemia, em que eles colocaram o super-herói e colocaram a síndrome do super-herói para a liderança. 100% dos líderes acreditavam, dentro da pesquisa feita, 100% dos líderes acreditavam que não poderiam demonstrar emoções no ambiente de trabalho, porque ele não pode demonstrar fraqueza, porque ele não pode ter insegurança. Quando é o oposto, quando o líder demonstra que ele é um ser humano como outro qualquer, a equipe se aproxima, confia mais e veste a camisa. O famoso vestir a camisa ou o chapéu de dono, que muito se fala, principalmente depois do boom das startups, né? Chapéu de dono, vestir a camisa. Antes era vestir a camisa e virou chapéu de dono. Isso só acontece quando a gente tem um propósito muito claro. E aí a outra pesquisa. Vamos indo para as pesquisas. Tem outra pesquisa que fala sobre a causa justa, que é um propósito, que muito se falou, ficou popularizado o termo propósito. E aí parece algo transcendente, espiritual. Não que não seja espiritual, tá? Ainda vamos chegar nesse ponto. Vai dar tempo? Vamos chegar nesse ponto espiritual ainda. Mas parece algo muito transcendente, beneficente, quando não é. A causa justa faz com que eu olhe para o negócio como algo com maior importância do que o meu ego e os meus objetivos pessoais. Se eu olho para o negócio, para a empresa que eu trabalho, mesmo que eu trabalhe como funcionário, como colaborador, como algo que me dá o meu sustento mensal somente, então tem um começo, meio e fim, né? Um dinheiro finito, então é um jogo finito, né? Aí tem o Jogo Infinito do Simon Sinek, que faz essa analogia muito interessante, como jogo de futebol, ele vai ter começo, meio e fim, então ele acaba, e eu vou ter objetivos muito curtos, muito pequenos, a minha motivação também não vai ser grande coisa, e as pessoas não vão aderir nos meus objetivos, porque o meu objetivo é ganhar dinheiro. A última linha da planilha, né? Vou chegar lá na última linha com um lucro grande. Isso
não é sustentável e não é suficiente. Quando eu tenho o que se chama causa justa, que é o mesmo que o propósito, quando eu tenho uma causa que é maior do que um objetivo individual, aí sim eu tenho um verdadeiro enxame de pessoas querendo defender esse objetivo, porque o objetivo não é só meu, não é só teu. É de todo mundo. Às vezes é do mundo inteiro, literalmente. E que você sabe que você, muitas vezes, talvez não vai concluir o teu projeto em vida. Mas por que precisa? Por que não deixa? E os orientais têm muito isso, né? De deixar para a posteridade, né? Um legado. Né? E a gente tem, nesse ponto de vulnerabilidade que a gente estava comentando, do líder não poder se mostrar vulnerável, isso cria uma organização que emperra no momento, que não evolui no sentido de criatividade. Porque se você não demonstra fragilidade, geralmente você vai querer fazer as coisas que você sabe que você está bem. Porque você não pode errar. Não pode errar. Eu faço sempre uma coisa que é simples, ou seja, eu estou repetindo padrões, não estou inovando. Porque naturalmente, se você quer inovar, você vai quebrar a cara mais do que você vai acertar. Teve um outro podcast que eu participei, que eu até falei da 3M, né? E vou trazer o exemplo da 3M de novo. Ela é considerada uma das empresas mais inovadoras do mundo. Você aí, com certeza, tem produto 3M em casa, mas talvez você nem saiba. E eu não tô falando só do encanamento da sua casa, não. Ou do post-it que você tem em casa. Ou de uma fita ultracolante. Ou talvez uma dupla face. Talvez até a resina do seu dente. Como que eles produzem tantos produtos infinitamente diferentes? Eles têm um percentual consideravelmente alto, eu acho que é 20%, eu não lembro com exatidão, do orçamento deles disponível para a equipe criar. Faz o que você quiser, inventa aí. E aí as pessoas vão criando e vão arquivando. Não dá certo, guarda lá. 10 anos depois um pega o projeto, olha, vamos mudar uma coisinha aqui. E surge um produto. Então, eles são uma das empresas que mais tem patentes no mundo inteiro. Todos os anos eles registram uma infinidade de patentes. Porque tudo bem você errar. Tem reunião de inovação para mostrar o que deu errado. Então, eu tenho um ambiente seguro para criar, para inovar, para errar e aprender com o erro. Né? O post-it é a criação de um erro grotesco e que depois sanou, virou a solução para um dos diretores que só queria fazer aula de música e não conseguia marcar a partitura. Aí ele lembrou de um projeto de não sei quanto tempo atrás que estava arquivado, foi lá, resgatou e testou e funcionou. Acho que vamos vender. Virou referência no mundo. Hoje a gente tem um monte de pirata aí do post-it também. Que não cola tanto quanto. Né? Lá nas startups tem um termo que chama fail fast, que é justamente isso. Fale à vontade, falhar, né? Mas fale rapidamente. Viu que falhou, corrige, né? Até tem um termo para isso também, pivota. É tipo pivot. Você está indo num caminho, opa, não é esse daqui, pivot, vou pro outro. E a nossa vida é cheia de pivotes, né? Toda hora a gente... Exatamente. Quantos planos que a gente faz que de fato são 100% de acordo com o planejamento. Quais eram os seus planos de 2017, cara, quando a gente se conheceu? A gente não tá nem perto daquilo. Exatamente. Graças a Deus a gente não tá nem perto daqueles planos. Exatamente. Pivotamos no meio do caminho Mas eu acredito que o objetivo ainda é o mesmo. Aí voltando lá, a gente vai abrindo parênteses, mas a gente vai voltando, tá? Porque, voltando lá na causa justa, eu acredito que ainda os objetivos são os mesmos, só que a gente percebeu também que a forma como nós estávamos fazendo não era melhor para nós, né? O ambiente que eu estava é muito legal. Aprendi pra caramba, sou extremamente grata a tudo que eu aprendi dentro da franquia. Mas me limitava muito. E não era eu lá dentro. Eu era uma personagem da franquia, porque precisava ser daquela forma, né? E você se limita teu crescimento e limita o impacto que você oferece pro mundo também, se você não perceber que a vida é mutável o tempo inteiro e você precisa pivotar, às vezes, na própria vida, né? Nós somos seres únicos, mas que nós nos encaixamos em padrões
seja impostos pela sociedade, pela empresa, para talvez ser pseudo-aceitos, né? E a gente acaba deixando de ser o que a gente é único. O que a gente faz, ninguém mais faz no mundo. Só que por talvez comodismo, por questão de aceitação, a gente permite nos colocar numa caixinha e falar, agora o Ícaro, a Daiane tá aqui dentro. Sendo que poderia ser todo esse espaço, né? E aí, voltando à liderança e transportando para liderança de realidade de todo dia e para os negócios, quando a gente se coloca nessa caixinha e a gente não oferece o nosso melhor, nós deixamos de ser bons líderes, nós deixamos de ter bons negócios, nós viramos só mais um. É mais um ali, vira um gestor qualquer que está sendo levado pela maré e tem uma empresa que é igual a todas as outras. Porque eu estou me colocando como igual. Exato. Eu não valorizo a minha essência, o meu maior desejo, né? O que eu quero, afinal de contas. Na Páscoa agora eu coloquei até uma frase do livro que eu estou relendo, que inclusive é maravilhoso, que é Empresas que Curam. E eu acredito muito que as empresas de fato podem curar. E o bacana desse livro é que ele prova isso. Para os mais céticos e para os mais racionais, né? Que, de fato, as empresas podem ser um canal de cura para as pessoas e vice-versa. Porque é um sistema que se retroalimenta o tempo inteiro. Então, quando eu anulo a minha essência, eu não ofereço o meu melhor para a empresa, eu não ofereço o meu melhor para o mundo, eu não sou um bom líder e eu tenho um negócio de merda. Exato. E ninguém é insubstituível. Porém, quando você se permite entrar numa caixinha, você se torna mais facilmente substituível. Então, não permita-se entrar nessa caixinha. Seja você, seja único, né? A gente não precisa ser o melhor. A gente precisa ser nós mesmos. Exato. Porque o que a gente faz, ninguém mais faz. E é isso que tem valor. De verdade. Valor, não preço. Valor. O que tem valor é o que nós somos. A nossa essência, o que está intrínseco, né? E aí desse livro... Não foi do livro, a frase não foi. Mas nesse livro tem uma outra coisa que é muito bacana. Um dado muito interessante que o Raj traz, e a gente até comentou lá em casa, sobre a Constituição americana. Ela é tida como uma das melhores constituições do mundo. Ela tem tem 20 emendas, eu acho só, alguma coisa assim. Tem pouquíssimos. No Brasil se faz uma 100 por ano, né? Lá são pouquíssimas a vida toda dessa Constituição. E ela foi inspirada em comunidades indígenas, nos povos originários dos Estados Unidos. Quando eles foram criar, né, os pais fundadores dos Estados Unidos foram criar, eles se basearam na forma de se relacionar desses povos, que eram povos distintos, eram 6 povos distintos, mas que existia uma união para o funcionamento de todos eles. E uma das coisas mais interessantes que a Constituição americana ela suprimiu só 2 coisas. Uma, a valorização feminina, né? A mulher como o comitê máximo. Então, nas aldeias, nessa comunidade indígena, existia um comitê das anciãs, né? Das mulheres, em que elas eram consultadas para grandes decisões, e se o líder do momento estivesse fazendo uma M muito grande, elas podiam depô-lo, por exemplo, né? É depô-lo que fala? Né? Isso suprimiu-se. E o segundo fator que se suprimiu, que me chamou muita atenção também, e aí volta na questão da causa justa, lá, de ter um propósito, que era o compromisso de 7 gerações. Qualquer decisão importante tomada deveria se levar em consideração o impacto em 7 gerações futuras. A gente mal pensa para daqui 5 anos, imagina geração futura. Que é isso. Se não for pro próximo governo, se a gente não tiver no próximo governo, nem vamos fazer, né? E empresa mesmo, né? Não sei se amanhã eu vou ganhar aumento ou não vou, por que eu vou me esforçar? Exato. E essa causa justa é extremamente importante, trazendo um outro termo aqui, turnover, que é a rotatividade que a gente tem dentro da empresa. Então, quando a gente não tem muito bem estabelecida essa causa justa, principalmente a nossa geração para baixo, os mais novos, né?
O jovem vem exigindo propósito. Eu não quero trabalhar por trabalhar. Eu preciso ter um motivo pelo qual, Exato. de fato, sair de casa e fazer. E não está errado. Eu acho que está muito correto isso. É porque antigamente mudou-se muito, né, a relação social. Sim. Com a minha idade, meu pai e minha mãe já me tinha casa, Tem um outro livro que né? explica todas as gerações. A gente vai lembrando de livro, né? Tem outro Exato. livro que vai explicando por que cada geração se comporta como se comporta. Exato. Então, fazia sentido que naquela época, com 30 anos, uma pessoa sustentando uma família, né, filhos, precisasse ficar num trabalho que não gostasse, porque tinha que cuidar. Hoje, poucos de nós temos filhos nessa idade, então a gente é um pouco mais livre para isso. A gente não tem obrigação de ficar naquele trabalho. Então, mesmo aqueles que entram precisando, que é a realidade do mundo, e no Brasil mais ainda, que pessoas são mais carentes, precisam do trabalho. Ela vai entrar na empresa, mas ela vai estar procurando um outro que se alinhe mais à cultura que ela vive. Então, os valores, quando a gente não define muito, se a pessoa entra lá dentro, não tem valor definido, ou se o que é falado na entrevista, que é o que aparece no site, no Tá Instagram, na parede, coisa mais linda na parede lá da empresa. só tá exposto, não é um praticado, enfeite. aquela pessoa vai sair. Não vai durar 6 meses. Não né? dura. É o que a gente percebe na grande maioria das empresas aí, a rotatividade é Altíssima. absurda. Porque precisa da causa justa. E poucos empresários dão importância para causa justa. É onde deveria começar a empresa, né? Exato. Tem um cliente meu muito interessante isso, que eu acredito que a causa justa ainda não está redonda, sabe? Não tem porque não vem top-down. Só que uma alteração muito importante levou um salto de engajamento medido, né? Medido através de uma pesquisa de clima bem reconhecida. E essa mudança foi comunicar o impacto do trabalho. Porque a empresa tinha grandes projetos, tem grandes projetos, que impactam a nossa vida todos os dias. Do país inteiro. Eles impactam diretamente a vida de absolutamente todo mundo, todos os dias. Só que a equipe mesmo não sabia. Então, agora tem uma apresentação, se institui uma apresentação em que se fala dos projetos e o impacto desses projetos, desses serviços, no dia a dia. A primeira vez que foi dito, todo mundo, meu Deus, eu não sabia que a gente fazia isso. Eu não sabia da importância do nosso trabalho. Eu tô só apertando o botão, né? Tô só apertando o botão aqui, só que o só apertando o botão aqui é muito maior. Exato. É muito maior, só que muitas vezes a gente esquece de comunicar. Tem 2 exemplos muito legais disso, né? Um aqui no Rio de Janeiro, Pedrinho Salomão. Ai, maravilhoso. Dá vontade de colocar ele na caixinha e levar pra casa, assim. Ele é incrível. Então, quem não conhece, tem palestras dele no YouTube aí. Empreendendo Felicidade, eu acho que é uma das mais legais dele. Eu chorei, todas as vezes que eu assisto, eu choro. Empreendendo Felicidade. Ele é um amor de pessoa. Então, ele tem muito dessa pegada de conseguir dar valor. O que é, de fato, aquela copeira que serve um cafezinho, ela tem tanta importância quanto o diretor da empresa. Porque se a copeira parar de servir o cafezinho e parar de fazer o dela, quanto tempo vai levar para atrapalhar a produtividade de todo mundo? Exatamente. É menos de um dia. Exatamente. São os trabalhos invisíveis, né? São os servidores invisíveis, que muitas vezes eles não são percebidos até que eles faltem. Exato. Tem um pesquisador da USP, que ele, não sei se foi mestrado ou doutorado, mas ele fez essa pesquisa e depois colocou como título Invisibilidade Social. E ficou famoso no Brasil inteiro, porque ele era professor, fazendo mais estudos, e ele se fantasiou de gari, lá dentro da universidade. E a USP os campos são gigantescos. Gigante. Ninguém viu ele. E aí, o que ele percebia aqueles professores que eram amigos dele, que conversavam, os alunos, por não perceberem que ele estava lá enquanto gari, não conversava. Assim, não é porque é o meu professor, não. É um trabalhador e ninguém dava atenção para esse trabalhador. Não falava bom dia, não falava boa noite, né? Voltando no segundo exemplo, quem faz isso muito bem, de mostrar o impacto, é aquela empresa Medicina Sem Fronteiras.
Sim. Que provavelmente todo mundo aqui já recebeu a ligação deles, né? Ou abordagem na Ou rua. abordagem na rua. Faz tempo que eu não vejo eles. Lá no centro, geralmente, eles ficam, né? Com a Faz tempo que eu não vejo pranchetinha e tal. eles. O que eles falam? Normalmente, umas empresas ligam pra gente e falam, você poderia doar R$10 pra nossa instituição? Meio que para por aí. Eles falam, a gente tem 30 crianças sobre nossa responsabilidade, a gente existe há 10 anos, eles não conseguem engajar muito. Lá no MSF, na Medicina Sem Fronteiras, o Médicos Sem Fronteiras, né? O Médicos Sem Médicos Sem Fronteiras. Fronteiras, eles trazem de forma muito palpável. Então eles falam assim, ó, você poderia doar R$10 por mês, porque esses R$10 se transformarão em 5 litros de leite. Esses R$10 se tornarão 3 vidas salvas por 5 vacinas, sei lá, por 3 vacinas. Eles tangenciam isso de uma forma que se dá para pegar aquilo. Então, você que está doando, estou salvando 5 vidas. Estou educando 10 alunos. Então, você sabe exatamente o que está acontecendo com aquilo. Fica claro, né? E aí, de novo, entra o nosso emocional. Eu estou doando. Ah, mas eu estou doando o quê? Pra quê? Como assim? Eu estou deixando de usufruir de um dinheiro pra mim? Pra quê? Exatamente. E aí, por isso, visitar institutos e tal, a gente acaba se tornando voluntário. Exatamente. Nem somos, né? Nunca gostamos, né? E a gente acaba fazendo mais e mais. Porque o ser humano, ele tem a necessidade também de se tornar eterno, digamos assim, né? A gente é o único ser vivo que sabe que vai morrer. Ninguém sabe que vai morrer. Só o ser humano. O bichinho não sabe que vai morrer. Um dia morreu. A gente tem certeza, a única certeza absoluta é que esta existência acaba. Aqui nesse plano, nesse momento. Existem 2 mortes, né? Não lembro qual foi o pensador que disse isso, mas tem a morte física, quando a gente para de respirar, bater o coração e tudo mais, e quando não existe mais ninguém que lembre de nós, né? Quando a gente é esquecido. Então, quando a gente traz essa questão do legado, de deixar para posteridade, qualquer coisa que seja, é uma maneira da gente perpetuar, de se eternizar aqui na Terra. Né? Exatamente. E a gente começou esse assunto por causa dos jovens, né? E aí eu vou puxar outra. De novo, a nossa realidade, ela muda todo dia, né? Cada vez mais rápido. Por isso eu chamei esse podcast e esse novo movimento, a nova comunidade que tá nascendo, de O Líder Real. Porque o líder real percebe essas mudanças, ele está presente para isso. Ele está consciente para isso. Ele percebe que a realidade é diferente do que nos falaram quando a gente era jovem. E a nossa realidade hoje é muito diferente da nossa realidade há anos atrás, de como nós estudamos. Eu não sei você, Ícaro, eu tive acesso ao computador com 14 anos de idade. Né? Até então, o meu Google chamava-se livros. Enciclopédia, Barça, Britânica. Não, Barça não tinha não, porque eu fiz ensino fundamental e médio em escola pública interior do Rio Grande do Sul, município de 2.200 habitantes. Não tinha Barça lá. Tinha a biblioteca limitada da escola. Era o que tinha, né? E mesmo assim, com 14 anos, eu tinha acesso limitado à internet, porque era na fazenda que meus pais trabalhavam. E eu tinha mais ou menos uns 30, 40 minutos por semana, que era o tempo em que a minha mãe faxinava. Minha mãe faxineira, ela faxinava o alojamento e o escritório da fazenda. Então, nesse momento que ela estava ali, eu poderia mexer no computador, porque em algum lugarzinho na cabeça dela, ela achava que se ela me deixasse sozinha, eu ia explodir aquele computador, pelo menos. Eu acho, né? Que era da fazenda, não era nossa, não podia. A gerência, os donos liberavam, deixa a Dani estudar. Ela, não. Só quando eu estiver lá. e mesmo assim, aquela internet que era rádio, era via rádio. Então, tinha 2 nuvens no céu, não tinha mais internet. Nós tínhamos um acesso à informação e dados extremamente mais limitados do que a geração de agora, do que essa geração que acabou de entrar no mercado de trabalho. Eles, se bobear, a gente senta para conversar com eles, eles sabem mais de ferramentas do que a gente. Né? Eles têm um conhecimento extremamente vasto. E por ter esse conhecimento também extremamente vasto, eles são mais questionadores. E a gente precisa estar mais preparado para isso. Eles têm a cabeça mais aberta. E aí que eu chego no termo que eu queria trazer para cá,
e a gente começar a costurar o nosso outro lado, que a gente fala muito, né, Ícaro, que é o lado espiritual. Por quê? Saiu pesquisas recentes também que o número de pessoas que se dizem sem religião já está superando muitas religiões, né? Os jovens, já a maior parte é sem religião. Principalmente aí menos de 20 anos, mais de 50% se diz sem religião. E aí, final de semana, eu tava vendo um documentário, documentário muito bom, gente. A Nova Terra do Círculo. Tá maravilhoso esse documentário, vejam. E ele falou um termo que as pessoas estão designando esses sem religião, vulgo nós, como livres pensadores espiritualizados. Porque não significa que eu não tenho religião, que eu não sou espiritualizado, eu não tenho crenças, eu não entendo coisas para além e tudo que influencia a nossa vida. Muito pelo contrário, a gente estuda tanto que a caixinha da religião já não serve pra gente, porque a caixinha traz um monte de dogmas, um monte de regras que tu diz onde, por quê, né? E aí eu tenho afinidade. Se fosse uma das religiões, eu tenho uma afinidade maior com a espírita, que ele diz assim, raciocina, né? Na dúvida, raciocina e vai estudar. As regras da espírita é espíritas amai-vos, espíritas instruir-vos. Aí você vai estudar e vai pensar um pouquinho. Então é que eu acabo tendo maior afinidade. E a gente, no mundo dos negócios, na liderança, não perceber essa evolução, a gente vai ficando para trás. E eu estou falando demais, eu quero te ouvir dessa conexão do espiritual, livres pensadores espiritualizados. Exato. E o mundo dos negócios. Então, antes que eu vire um espírito lá, eu vou pedir só para deixar um pouquinho mais quente, que eu sinto mais frio do que o normal. Tem como baixar um pouquinho? Ele vai deixar um pouquinho mais quente para nós. Isso aí. Então, a gente percebe um movimento de que tem muitos... Pode. A participação especial do Iago. Iagão agora vai deixar mais quente para nós. Para nós não virarmos espíritos congelados. Os meus dedos também já estão geladinhos. É que eu sinto muito frio. Valeu, Iago. A gente percebe que tem, felizmente, muitas pessoas grandes no sentido de conhecidas que estão trazendo essa tônica, né? E aí cada um do seu jeito. Então a gente sempre teve pessoas que falam muito abertamente, desde sempre, o Rodrigo Silva. A gente tem os filósofos que falavam de uma maneira de ética, de filosofia, mas que no fundo questões espirituais, né, sociais. São palavras diferentes para a mesma coisa, né? São todos voltados para a boa convivência. Né? No fundo, a religião também serve para isso, a espiritualidade serve para isso. Então a gente tem, por exemplo, hoje Thiago Negro falando muito sobre isso. Pedro Superti. Murilo Gun virou monge. Murilo Gun tá numa vibe que cada hora tá num estilo diferente. Então a gente percebe muitos grandes, né, muitos artistas trazendo esse ponto que parece que chegou já num momento em que não dá mais para não tocar nesse assunto. E até nas empresas hoje a gente percebe também que se a gente não precisa abordar de forma muito direta, né, mas a gente percebe, por exemplo, a Gol, lá no escritório em São Paulo, antes tinha uma capelinha com um altar com uma cruz, que lembra muito cristianismo, né? Sim. Que daí fica mais no catolicismo, na religião protestante. O que eles fizeram? Eles tiraram a cruz com o altar, deixaram só os bancos, mas continua sendo um lugar de livre espiritualidade. Então lá vai todo mundo. Vai budista, vai umbandista, candomblecista, vai ateu, para professar, porque, de novo, assim como a gente não separa o pessoal do profissional, dentro do pessoal existe esse lado espiritual. Eu diria que até dentro da empresa, né? A empresa uma frase, existem negócios e negócios com alma. Isso.
né? Então, se eu não entendo que existe um espírito empresarial aí diferente, eu vou ser só um lugar que eu vou lá, tipo como falam? De saque de dinheiro, esqueci o nome. Caixa eletrônico. É tipo um caixa eletrônico que eu vou lá e todo mês eu retiro dinheiro. Agora, quando eu entendo que sim, a empresa também tem o espírito que muitas vezes é chamado de clima organizacional, eu gosto de fazer essa correlação, eu percebo que tem mais ali. Porque a gente cria uma família ali dentro, entendeu ou não, né? A gente se liga com essas pessoas. E respeitar, de novo, não é religião. Eu respeito a religião das pessoas, eu respeito as crenças das pessoas. Mas cada vez mais nós estamos entendendo a importância do espiritual e que o espiritual é muito mais do que uma religião. Extremamente mais acima, né? Porque as crianças que estão vindo hoje estão com um padrão diferente, né? A maioria tem muito vegano, questões de orientações sexuais também tá se alterando. E quando a gente fala de caixinhas, que a religião às vezes coloca muito caixinhas, essa garotada que tá vindo não consegue se encaixar em caixinhas porque eles não são rebeldes, né, digamos. Mas é que eles gostam de ser livres, de pensarem, de raciocinarem também, né? Eles conseguem ser livres hoje em dia, né? Eu acredito que a gente vem de uma evolução também que o mundo permite hoje, né? Exato. Há quanto tempo a gente não tem guerras? Estamos tendo uma Níveis agora ali. mundiais, vai. Mundial, assim, né? Há muito tempo. Então, se tem conforto. E antes de vir pra cá, agora eu falei que tem conforto, e eu quero fazer uma analogia muito interessante. Antes de vir pra cá hoje, eu estava pensando na minha lista dos primeiros convidados, né? Você, que a gente tá aqui, é isso aí, gente. A gente começou com uma coisa pra ter um início, e aí a gente vai encadeando assuntos, e é assim mesmo, e a intenção era essa. Minha segunda convidada, eu também tenho muito conforto de falar com ela, né? Muitas vezes a gente vai fazer uma reunião de trabalho simples, e se eu tenho tempo, eu me vejo conversando 3 horas com ela sobre economia comportamental. E os outros também são amigos há tanto tempo quanto você, e a gente trabalha junto também em parceria. E o que isso representou pra mim? Representou uma zona de conforto. E muito tempo também nos falaram que zona de conforto é ruim. Não necessariamente. Na zona de conforto também existe vida, também existe crescimento, desde que eu compreenda o porquê dela naquele momento. Desde que ela me proporcione essa liberdade. Né? Esse conforto, a zona de conforto. Neste momento eu estou no minha zona de conforto conversando contigo, porque não tem uma surpresa, não tem roteiro, não tem nada, mas não tem surpresas. Não tem riscos. E os jovens hoje em dia, com o nosso mundo atual, eles vivem uma grande zona de conforto também. Não existem grandes riscos como existiram em gerações passadas. Por não existir esses grandes riscos, sobrou espaço para o livre pensamento. Exato. Esse termo, zona de conforto, tem muitas pessoas agora que utilizam a zona do conhecido, né? Porque, na verdade, é gostoso você ficar no conforto. Quem que não quer? Sim. Você não quer estar num carrão, uma casona, ter uma boa condição financeira, ser confortável? A questão é o conhecido, quando a gente não expande, isso pode nos limitar. Geralmente nos limita, né? Então, a gente sai da zona do conhecido para ir para o desconhecido. Isso vale para a vida pessoal, vale para a empresa, para a gente nos expandirmos. Então, enquanto pessoas e enquanto empresas. Perfeito. E aí tem aquele termo que virou um novo, já teve o gratiluz e tal, e agora eu vejo muito o pessoal falando de expansão de consciência. Expansão de consciência, expansão de consciência. E você falou agora para nos expandirmos. Antes que esse termo fique muito feio, vamos falar dele de jeito bonito ainda. Antes que vire o termo da moda mais ainda, eu vejo muito essa expansão de consciência com essa expansão do conhecido. Exato. Eu permitir-me aprender mais de algo que talvez eu não buscaria sozinho, mas de alguma forma chegou para mim. Isso é muito interessante. É um retorno. Na espiritualidade a gente fala que a gente já conhece tudo, a gente está obliterado, né? Tá
por algum motivo, alguma coisa nos colocam véus e a gente vai voltando a ter aquele conhecimento que a gente tinha, né? Causa um pouquinho de dor, causa um desconforto talvez, porque você tá indo para o desconhecido, né? Porém tem aquele filme do Will Smith com o Jaden, com o filho dele, que ele faz uma Gemini. Acho que é o que ele Gemini. vai para um outro planeta. Acho que é Na verdade, Gemini. acho que ele cai na Terra do Futuro, um negócio assim, Ah. né? Mas ele fala a questão do medo, que o medo não é real, né? Não o medo da emoção, aquele que a gente sente naturalmente quanto instinto, porque isso tudo bem, mas aquilo que vem depois do medo, aquele medo que a gente fica, meu Deus, né? Uhum. Então, essa sensação de vai dar errado, meu Deus, tolhe a gente de um jeito que a gente não nos permite avançar. Conquistar mais, né? E aí eu puxei esse assunto e a gente vai longe com esse assunto, mas talvez quem está assistindo deve estar pensando assim, mas tá aí a empresa, os negócios. Quero contar uma coisinha, eu acho que eu não contei pra ti ainda também. É que a gente fala tanto que não dá tempo, gente, porque agora ele foi morar longe de mim. Aí não dá tempo de atualizar todos os assuntos, né? Ano passado, quando eu fui pra São Paulo fazer aquela imersão, era sobre negócios e era do Pedro Supete, ele tem chamado esse lado do espiritual de loucuragem. A gente vai fazer loucuragem também. E tinha uma empresa, um dono de uma empresa muito interessante, que ele tem uma consultoria em que ele transforma totalmente a cultura e os processos da empresa que ele entra. Hoje é uma assessoria empresarial, não uma consultoria, uma assessoria, não uma consultoria. Talvez depois, se der tempo, a gente explica a diferença. Mas vamos lá. Em que ele usa uma técnica espiritualista, que é uma técnica japonesa, eu não lembro o nome agora exatamente do que tem todos os preceitos, mas ele transportou tudo isso para a gestão da empresa, a dele. E aí, tanto o partner também, o programa de partners, que é quando a gente coloca um funcionário, ele se torna acionista da empresa, ele tem uma partezinha, uma participação da empresa. Tudo isso ele fez baseado nessa religião, digamos assim, que não é exatamente uma religião, né? É um viés espiritualista japonês. Ele trouxe tudo para a empresa se tornou milionária, com vários sócios, anda sozinha, então ele modelou e abriu a assessoria, que leva a espiritualidade para as empresas. Então, nós negligenciarmos isso chega a ser burro da nossa parte, né? A empresa lucra mais, as pessoas são mais felizes, ganham mais, tem maior mercado. Não, a nossa empresa não tem religião. Eu concordo em não ter religião, mas não ter espiritualidade, aí eu estou anulando uma parte das pessoas mais uma vez. Eu não tenho causa justa, porque sem espiritualidade, como que eu vou conseguir criar um objetivo que vai para além da minha existência nessa terra? Pelo que eu vou lutar? Acaba ali já. Mas os meus filhos. Gente, lembra que tem muita gente que não tem filho agora. Então, somente isso também não. E somente isso também não é. Aí tem o vídeo lá, o filme do Gimli, que perdeu tudo. O sobrinho dos fundadores do Copacabana Palace. Que ele gastou tudo. Ele não se preocupou muito com os filhos, não. Então, assim, vou deixar para os meus filhos. Vou construir para deixar para os meus filhos. A gente sabe que não é um discurso que realmente funcione. Então, quando eu deixo de lado o além-vida, o entendimento de que nós somos um todo e pertencemos a um todo, o meu negócio também perde sentido. E a gente percebe que tudo bem ser laico, Estado laico, apesar de que a gente encontra muitos municípios e tudo, né? Na nossa nota não tem falando sobre Deus. É tanto tempo que a gente não pega dinheiro na mão, né? Tem. Deus é fiel, acho que tem escrito na nota de dinheiro. Eu acho que tem. Mas nos Estados Unidos acho que tem, né? In God We Trust, acho que tem, né? Acho que é. Nós acreditamos em Deus. Mas quando a gente negligencia algo que foi feito para tornar o convívio mais possível, porque a espiritualidade, de uma forma resumida, é isso, tornar a convivência melhor.
Nos unir em torno de algo, né? De algo. E a gente estava falando aqui sobre isso, que a empresa começa com pessoas. Exato. Se a gente traz essa visão de ter um convívio melhor, qual prática espiritual que for, a sua empresa vai estar melhor. E aí, aos céticos, não vamos falar só espiritualidade ou religião. Vamos falar do Harari? Você leu o Sapiens? Do Harari? Não li. É maravilhoso, porque ele te faz assim, ó, com o teu cérebro, é muito legal. Eu ainda quero ler o Homo Deus agora dele, não li ainda. Mas eu tô com a filinha de livros, né? Eu vou ler. Ele mostra que, na verdade, tudo que nós temos na nossa vida são grandes mentiras que nós criamos. As religiões, até alguém, o ateu, o cético, vai dizer assim, a religião é criação do homem, é uma mentira. Então você não pode acreditar em dinheiro, você não pode acreditar em empresa, você não pode acreditar em escola, você não pode acreditar em tecnologia. São todas criações do ser humano. São todas... Quando eu falo em empresa, como que eu sei que a empresa existe? O que é uma empresa? Como ela existe? Eu tenho o meu escritório. Não, isso é o escritório, isso é um prédio, uma mesa, mas a empresa... o meu CNPJ. O que é o CNPJ? Se as pessoas soubessem o que significa aquele número na conta bancária, quando você coloca um dinheiro no banco, o que acontece com aquele dinheiro, você não colocaria o dinheiro no banco. Porque a maior falácia que existe é como que os bancos fazem dinheiro. Né? Então assim, se eu vou criticar espiritualidade, religiosidade, eu preciso criticar a existência dos negócios. Porque os negócios, eles têm... Aí vai lá ler o Harari. Eles têm a mesma regra da criação da religião. A religião foi criada para o convívio, né? Para que as pessoas pudessem parar de se matar, literalmente, quando éramos lá coletores, caçadores-coletores, então para parar de se matar. Então, criou-se religiões com regras de convivência. O que é uma empresa? Regras de convivência. Regras de convivência. Então eu preciso, de novo, entender do ser humano, entender que existem forças maiores do que a gente, e respeitar esses espaços. E volto no centro do ser humano de novo. Se eu não entender que eu sou um ser humano com emoções e com finitude, o meu negócio é que vai ser finito extremamente rápido, se eu não compreender isso. Ele vai até ali e acabou. Acabou, porque hoje o Uber, que me trouxe aqui, estava conversando com ele estava contando a história de quando ele vendia marmitas. E aí ele começou a fazer marmitas e vender para uma empresa, um parque industrial, que solicitou para ele. A esposa dele fazia para ele, não sei o que. De repente, de 50 foi para 200 e foi para 1.000. Mas ele só fazia marmitas. Veio a pandemia, de 1.000 foi para 100. E ele quebrou. E eles ficaram com dívidas. Porque o negócio era só fazer marmitas. Não era um negócio. Né? Não que seja errado, gente, por favor. Estou dizendo que empreender dessa maneira seja errado. Mas somente dessa forma, ele precisa ser um meio e não um fim. Para que um negócio seja um fim e funcione de verdade, ele precisa ir além disso. O famoso começa pelo... Por quê? Que já citamos o símbolo aqui, né? E esse porquê, geralmente, ele está relacionado a algo emocional ou transcendental que seja, né? Quando o porquê é grande, o como se torna pequenininho. Pequenininho, exatamente. Você transpõe qualquer barreira. Quando quem tem filha em casa, o porquê geralmente é o próprio filho e a filha. Aí você acorda 3 da manhã, você não dorme, você tem 3 empregos igual o Júlio, você faz o que você quiser. Quer ver empresa familiar, quadro societário familiar começar a dar conflito? Casamento e filho. As pessoas tiveram filhos, cada um está pensando no seu porquê principal, que é os filhos. Então, se nós não concatenarmos, não orquestrarmos isso daqui, que todos os filhos envolvidos estarão bem, tá cada um puxando para um lado. E aí, trazendo de novo, liderança, o líder real, o líder de verdade, ele vai começar com o porquê. Afinal de contas, se o porquê ele é fidedigno, se o porquê ele é digno, aliás,
e grande o suficiente, as pessoas vão aderir a ele. Se ele não for, as pessoas vão desengajar. E aí nós voltamos ao ciclo eterno. O ciclo eterno do emocional, a pessoa, o negócio, o emocional, a pessoa, o negócio. Quem vende mais? Quem vende o celular tecnicamente ou quem vende emocionalmente? Quem a gente reconhece mais, a Apple ou a Samsung? A Samsung pode até vender mais unidades, mas porém, em termos de faturamento e lucro, não chega nem perto, né? E muitas vezes a Apple, o aparelho é o dobro do preço, mas tecnicamente ele é inferior. É inferior. Porque eu não compro um celular, eu compro pertencer a esse grupo de pessoas que tem esse celular. E é por isso que aquele modelo baratinho, qual que era o C? 5C? 5C. Que foi feito... Não, SE. SE. Isso. Teve um modelo que ficou feito para quem não tinha muito dinheiro para comprar o iPhone, que sempre foi, né, elitizado. No Brasil, pelo menos, que é um absurdo. Não. E aí eles resolveram fazer um telefone que fosse mais acessível. Vamos fazer o mais baratinho. Aí as pessoas não compram. Tipo, literalmente encalhou, ficou milhões de unidades paradas. Né? Teve uma fabricante de carro que fez isso, Mercedes, talvez? O Mercedes também. Também deu errado. Quem compra um Mercedes não é. Não quer uma Mercedes barata. Não. É que geralmente quem compra Mercedes consegue, às vezes, comprar à vista. Diferente de um iPhone, que tem muita gente que parcela faz quase Minha Casa Minha Vida pro iPhone hoje, que é 13, 15 mil reais, né? Mas o que ela quer é status, é o pertencimento, né? A comunidade, né? Exatamente. Espero que não tenha ficado tão confusa essa conversa pro pessoal, né? Porque a gente vai, volta. Mas sempre tem uma linha, né? Vocês conseguem achar um fio da meada ali. E aí voltamos, vamos voltar lá no assunto do começo pra gente poder fechar. A gente foi longe aqui, né? E falamos agora do porquê que muitas vezes ele é grande, ao pertencer, né? Essa causa justa. Como que eu trago ela pra minha meta de um ano? A causa justa para a meta de um ano? Essa causa justa, eu acho que ela se estende... Eu acho não, eu tenho certeza que ela se estende para muito mais do que um ano, né? Sim. Essa causa justa, ela acompanha a empresa da fundação, pelo menos deveria existir desde a fundação, e vai até o momento que ela fechar as portas ou ser vendida, né? Então a gente faz essa causa justa adentrar nos objetivos. Então quando a gente tem a causa justa que é perene, a gente pode até mudar como a gente enxerga um pouco essa causa justa, mas geralmente ela permanece a mesma. Né? A essência da empresa é a mesma, a gente olha por visões diferentes. E quando a gente vai desenhar os objetivos, a gente precisa verificar se esse objetivo, se as tarefas estão condizentes com a causa justa. Então, por exemplo, se a gente define que a nossa empresa é honesta, e a gente, por exemplo, tem como objetivo entrar para B2Gov, para licitação para governo, e de repente a gente, para conseguir aquela licitação, a gente precisa passar um dinheirinho, não está condizente com a causa justa. Então a gente não coloca aquilo como... A gente já exclui aquilo do objetivo. Então, tudo que a gente desenha, enquanto meta, seja trimestral, semestral, anual, não importa. Se não estiver dentro da causa justa, vai dar ruim. A gente percebe isso por um exemplo recente que a gente teve, que foi das lojas americanas. Eu até peguei o código de ética, que a gente está implementando o código de ética, e aí, se você pegar o código de ética das lojas americanas, eles são uma empresa listada em bolsa. Sim. Uma empresa bilionária, com dezenas de milhares de funcionários no Brasil. Ou seja, o código de ética deles, naturalmente, vai ser muito maior do que de uma empresinha startup. Mas se você ler o código de ética, que está correlacionado à causa justa, você vai perceber que, se eles tivessem agido de acordo, não teria acontecido. Não teria acontecido o que aconteceu agora. Que ainda não, a gente não percebeu o que está para acontecer com as lojas americanas. Que a gente espera que não aconteça, porque é um grupo que movimenta boa parte da economia do país, né?
Tomara que eles consigam reverter o quadro. E você trouxe esse exemplo, eu lembrei da franquia que eu trabalhei, né? E eu vou falar o nome, isso não tem problema, que é a Dale Carnegie. Dale Carnegie Training. Estamos em 2023, ela foi fundada em 1912. É tempo, né? Faz um pouquinho. Até um pouquinho, tem um pouquinho. Nova. Novinha. Você lê a biografia do Dale Carnegie e você vê que existia uma causa justa muito clara. Tanto é que ele ficou extremamente surpreso quando o livro dele virou best-seller, porque o objetivo em escrever o livro era ajudar as pessoas a se relacionarem e liderarem melhor. Ele criou o curso inicialmente porque ele sentiu uma dificuldade muito grande, às vezes, de ir na vendinha da esquina e conseguir comprar uma coisa porque a pessoa não falava direito. Então, ele disse, não existem cursos de oratória para pessoas de negócio. Ele criou um curso de oratória, que era para ser, eu acho que 12 encontros, 10 encontros, ele deu todo o conteúdo no primeira noite. E aí ele teve que se virar nos 30, né? Eu entreguei tudo agora, é agora que eu faço. E ele começou a criar todo o processo dele, que envolvia gestão de estresse, que esse termo não existia na época, então ele chamava de controle de preocupações. Gestão de pessoas e liderança também não era tão difundido, então ele chamava de influenciar pessoas, né? E ele foi construindo isso. Chegou o grande sonho dele como treinador e empresário de ministrar um workshop no Carnegie Hall, mas ele sempre descreveu isso como transformar aquelas vidas, né? Como mudar a forma daquelas pessoas se relacionarem e tratarem os seus negócios e conviverem com as outras pessoas. Salvar vidas no controle de estresse. Hoje em dia a gente sabe ainda mais sobre depressão e o quanto isso realmente mata, né? Naquela época se imaginava, mas não se tinha tanta certeza assim. E aí ele foi ajudando essas pessoas. A empresa chegou ao centenário, né? Ele nos deixou na década de 50, 1955. Uma das coisas que eu acho mais incríveis é que a filha dele diz assim, eu não tenho capacidade de gerir a empresa do meu pai, esse grande sonho do meu pai, então eu estou fora da gestão. E as pessoas foram entrando, só que quando ele se foi, já era um negócio muito grande, estava em muitos países. Estava em todos os Estados Unidos e já estava em vários países. Quando eu entrei no negócio em 10 anos atrás, 2013, 2014, eu lembro que a empresa estava em mais de 90 países. Recentemente eu fui olhar no site e está em mais de 70. Caiu um pouco. Perdeu-se 20. O que aconteceu de 1912 para 2023? Se perdeu a causa justa. Porque como ele vendia esse ideal e ele entregava isso, de fato, essa transformação na vida das pessoas, uma das falas mais célebres é do Warren Buffett, falando que ele só é o investidor que ele é porque ele fez o treinamento, e era barato o treinamento na época, né? Universitário podia fazer. Hoje em dia, universitário, acho difícil conseguir fazer, tá? Sabe? O preço é proibitivo. Era isso que ele idealizava. E ele se tornou milionário, uma empresa gigante, melhorando a vida das pessoas. Só que quando isso chegou na mão de gestores, eu acredito que no início se manteve. Mas hoje em dia, até o final ali, quando eu saí, virou uma empresa de treinamento. Em que o objetivo é vender o próximo treinamento. É fechar a próxima inscrição. A próxima empresa. Eu tenho ISO 9001, então eu tenho certificado internacional. E você que é a equipe, tem que me entregar resultado. E o teu resultado não é a satisfação do cliente. O teu resultado é mais venda. É mais pessoas certificadas para eu poder falar que eu sou a maior escola de liderança do mundo. Que hoje não tá mais no slogan isso. Porque está encolhendo. Porque eu perdi a causa justa. Então, transportando para essa meta do mês, do ano, ao invés de eu ter meta de vender mais, eu posso traduzir o vender mais por transformar mais vidas.
eu mantenho a causa justa. Se eu só quero vender mais cursos, eu não tenho mais a causa justa. E a gente passa para uma etapa que muitas empresas têm adotado hoje, que é a área de sucesso do cliente. Uhum. Né? Então, brevemente, uma dicasinha para você que trabalha com área comercial. Você é empreendedor que está começando a ter uma área comercial e implementando, é muito importante que você analise o depois, porque não adianta só colocar o cliente para dentro e depois não dar assistência, que daí que vem a parte de sucesso do cliente, ou Customer Success, CS, que a gente chama, para fazer com que esse cliente fique engajado na sua rede, para que daí ele de fato se torne um promotor e continue, né, na sua empresa. Mas nesse ponto de falar que a próxima venda, e geralmente quem fala em venda, a gente fala em variável, né? Porque time comercial o que move a causa justa é o dinheiro. É o dinheiro. E é o perfil que normalmente a gente busca mesmo na área comercial. Só que, por exemplo, você que vai bonificar alguém na área comercial, espere para que aquele cliente que entrou se pague. E como que você vai saber? Isso daí depois a gente não vai ter tempo. Não vai ter tempo. Nosso tempo já tá estourando. Estourado quase. Mas você busca saber qual que é o payback, qual que é o CAC que vocês têm aí, para saber se o meu cliente demora 3 meses para se pagar, porque você tem um custo para trazer. Exato. E aí você fala, a próxima venda. Você não vai pagar bonificação quando entra, porque geralmente o que as empresas fazem? Paga na entrada. O cliente pagou a primeira mensalidade lá, já dá a comissão do vendedor. E aí você percebe que no mês seguinte o cliente já saiu. O vendedor colocou a pessoa errada para dentro. Sim. Só por conta do dinheiro. Porque a meta é só vender mais. Não é se importar com a pessoa, né? E isso foi muito que me tirou de lá. Eu lembro que me incomodava muito atender o in-company, as empresas. Eu dizia, eu não vejo resultado atendendo nível médio de gestão. Mas é um pacote rentável. Mas a pessoa não tem resultado. E eu me sinto frustrada, porque a pessoa se sente frustrada. Então, eu falo que hoje o meu objetivo é, num breve período de tempo, impactar diretamente 50 mil pessoas. Já ultrapassei 3 mil. Indiretamente, eu tô bem perto desse número, mas o objetivo é diretamente. Quando eu chegar nesse número, eu vou aumentar esse número. Dobra a meta. Dobra a meta. Quero transformar esse número em objetivo de empresas, de ambientes transformados e não só vidas. Porque através do impacto no ambiente eu vou impactar as vidas também. Fica mais claro para onde eu tô indo e eu consigo colocar na minha meta vender um contrato anual. Porque nesse contrato anual eu vou impactar diretamente 10 vidas. E eu vou aumentar aqui o meu objetivo da causa justa. E mais do que isso, o meu objetivo é que as empresas de fato sejam esse canal de cura para as pessoas. Que isso seja real. Que as pessoas sejam vistas como pessoas e como a coisa que tem mais valor em todas as empresas. E aí, para fechar, que a gente já tá esgotando nosso tempo, eu gostaria que você compartilhasse olhando para a câmera. Aquela improviso total. Quem é ou o que faz um líder real? Eu gosto de falar muito na expressão walk the talk. O líder real é aquele que, fala e age de acordo com o que fala. E vocês percebem que quando a gente entra no mercado de trabalho, o que infelizmente acontece muito é falar do X e é praticar do Y. Então o líder real, ele fala e ele aplica aquilo que ele fala. É o famoso também, é o skin the game. Cara, aqui ó, eu falei pra você fazer X, eu faço esse X. Pra mim deu resultado, pode ser que pra você também faça. Mas se não há coerência entre a fala e a atitude, esse líder não é real. Muito bom. Você quer compartilhar suas redes, onde a gente te encontra? Tem. Ícaro Avante, meu nome é incomum, então não tem muitos, na verdade não tem homônimos, então é fácil achar. Olha que maravilha. Ícaro já é raro, o sobrenome também é raro. Tem no Instagram,
mas a rede social que a gente mais consegue debater sobre questões profissionais é no próprio LinkedIn. Rick Aravante, e o nome completo é Mas Ricardo não Gonçalves. se limitem, não se limitem. Vão lá no Instagram dele também. Vai no TikTok ele tá também. Tá em Que o todas as ele tá... Hoje estão em todos. Trazendo muitas lições valiosas para a vida toda. E que, como nós somos um ser único, a gente transporta para o nosso trabalho também, para o nosso negócio. Né? Então, muito obrigada, Ica, Eu que agradeço. pela confiança. Gratiluz, aproveitando. Já não assim. Doeu tanto assim? Não, foi tranquilo, tá vendo? Eu tô tranquilo aqui. Muito obrigada mesmo. E para me acompanhar, daianesantos.me, hashtag o Líder Real. Esse podcast é o Líder Real, está aqui no YouTube, nas outras redes sociais, daianesantos.me ou daianesantosme. E eu espero você no nosso próximo episódio. Nós vamos falar sobre economia comportamental. Então nós vamos continuar falando de emoções, neurociência, impacto disso nos negócios, com um viés talvez um pouco mais técnico essa conversa. Porque hoje aqui foi o que é minha vida, o que é o meu negócio. Eu lembro que uma pessoa me perguntou hoje o que é a metodologia da Daiane. É um caldeirão de bruxa que a gente mistura todos os nossos conhecimentos e experiências para trazer resultados reais para as empresas e os líderes. Então, vem construir a sua liderança, vem ser um líder real conosco e bora colocar em prática também alguns insights. Se você tirou algum insight desse conteúdo, desse podcast, anota e amanhã coloca em prática. Não deixa para depois. É amanhã. Não é ano que vem. É amanhã. O que eu posso fazer diferente amanhã? Como que eu posso fazer um mundo melhor? Construir essa causa justa hoje e amanhã. Então, muito obrigada e espero vocês no próximo.